querida comunidade. Sejam todos bem-vindos a esse momento, onde compartilhamos reflexões, exercitamos nossa fé e buscamos conexão com o divino. Se você chegou até aqui buscando palavras que possam te fortalecer e trazer um novo olhar sobre a vida, você está no lugar certo. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários os seus testemunhos e pedidos. E se você ainda não está inscrito no canal, convido a fazer parte da comunidade neste momento. Não esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo. Isso contribui para que essa mensagem chegue até mais pessoas. Hoje te convido a mergulhar nas profundezas de nossa fé, refletindo sobre uma passagem onde o divino e o humano se encontram de maneira extraordinária. Mateus 14, 22 a 33. Aqui, Jesus convida Pedro a caminhar sobre as águas, um convite que se estende a cada um de nós em nossos momentos de dúvida e temor. Acompanhe comigo a leitura dessa passagem. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Imagine a cena: a escuridão da noite, o barulho das ondas e os discípulos sozinhos em um barco, enfrentando o mar agitado. De repente, vem uma figura caminhando sobre as águas. É Jesus, desafiando as leis da natureza, aproximando-se deles. Pedro, impulsivo e fervoroso, pede para ir ao encontro de Jesus sobre as águas. Com fé, ele inicia sua caminhada, mas ao perceber a força do vento, o medo o invade e ele começa a afundar. Quantas vezes em nossas vidas sentimos como se estivéssemos em um mar revolto, cercados por incertezas e medos? E quantas vezes, ao tentarmos caminhar em direção a Jesus, somos distraídos pelos ventos contrários e começamos a afundar nas águas da descrença e do desespero? Esta passagem nos convida a uma introspecção profunda. Como Pedro, somos chamados a manter nossos olhos fixos em Jesus, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos desviar do caminho. É um convite a confiar, a não permitir que o medo nos domine, a reconhecer nossa vulnerabilidade e a necessidade constante de Deus em nossas vidas. Ao refletir sobre essa história, somos convidados a examinar as áreas de nossa vida onde talvez estejamos permitindo que o medo nos afunde. É uma oportunidade para reavaliar nossa fé, fortalecer nosso compromisso com Deus e lembrar que mesmo nos momentos de maior tempestade, Ele está conosco, estendendo sua mão para nos salvar. Que essa reflexão nos inspire a caminhar com mais confiança sobre as águas da nossa existência, sempre em direção a Cristo, nosso guia e Salvador. Convido agora todos a unirem seus corações em oração.
reafirmando nossa fé, não importa quão forte seja o vento ou quão grandes sejam as ondas que enfrentamos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, que desafia as leis da natureza e caminha sobre as águas, diante de Ti nos colocamos, com corações abertos e almas sedentas de Tua presença. Em meio às tempestades e incertezas da vida, reconhecemos nossa própria fragilidade, assim como Pedro, ao sentir o vento forte e começar a afundar. Senhor, Tu que convidaste Pedro a sair do barco e caminhar sobre as águas, convida-nos também a vencer nossos medos e a confiar plenamente em Tua mão estendida. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti, evitando que as distrações e temores deste mundo nos façam vacilar. Fortalece nossa fé para que, mesmo diante das maiores ondas e dos ventos mais adversos, possamos caminhar com confiança, sabendo que Tu estás conosco, guiando cada passo de nossa jornada. Ensina-nos a reconhecer Tua voz em meio ao caos, a perceber Tua presença tranquilizadora e a responder ao Teu chamado com coragem e determinação. Senhor, em momentos de dúvida, que possamos clamar como Pedro: Senhor, salva-me! E com Tua mão poderosa, levanta-nos das águas da insegurança e coloca-nos firmemente ao Teu lado. Que essa experiência de confiança e superação fortaleça a nossa comunidade, nos unindo no propósito comum de Te seguir e Te honrar em todas as circunstâncias. Ilumina, Divino Mestre, nosso entendimento e fortalece nossa vontade para que, mesmo quando os ventos contrários da vida tentarem nos desviar, permaneçamos inabaláveis em nossa fé e em nosso caminho contigo. Que aprendamos a ver em cada desafio uma oportunidade de crescer em confiança e em amor, sabendo que cada passo sobre as águas incertas é um passo em direção a uma fé mais profunda e a uma vida mais alinhada com Teus divinos propósitos. Nos concede, Pai, a graça de sermos testemunhas de Tua força e amor, inspirando outros a também confiarem em Ti, mesmo quando tudo parece incerto. Que nossa vida seja um reflexo de Tua luz, guiando aqueles que estão à procura de esperança e de um caminho seguro em meio às tempestades. Por fim, agradecemos, Senhor, por Tua presença constante, Tua mão estendida e Tua voz que nos guia. Que nossa gratidão se transforme em louvor e em ação, vivendo de forma que honre e glorifique Teu nome, hoje e sempre. Amém. Que a profunda lição contida na passagem de Mateus, onde Jesus caminha sobre as águas e Pedro, enfrentando seus medos, tenta segui-lo, ressoe em nossos corações. Essa história nos ensina sobre fé, confiança e superação. Que possamos reconhecer em nossas próprias vidas os momentos em que, enfrentando as tempestades, somos chamados a confiar plenamente em Deus, mesmo quando o medo nos ameaça. Que essa reflexão nos incentive a manter nossos olhos fixos em Jesus, especialmente quando as águas agitadas da vida tentarem nos desestabilizar. Que aprendamos, como Pedro, a clamar por ajuda e a estender nossa mão para Deus, confiando que Ele nos sustentará e nos guiará à segurança. Inspirados pelo amor e pela força divina, que nos convida a caminhar sobre as águas, que possamos ser instrumentos de fé, esperança e amor em nosso mundo. Que a coragem de dar passos em direção a Jesus, mesmo sob circunstâncias desafiadoras, seja um testemunho do poder transformador da fé. Desejo que seu dia seja abençoado, repleto de paz, compreensão e a alegria que emana da presença constante de Deus em sua vida. Que a certeza de que Ele está conosco, mesmo nas tempestades mais intensas, encha seu coração de esperança e fortaleça sua jornada espiritual.